ser formado por ti, Pai. Que você já imprimir a tua identidade na vida dessas crianças. Que eles sejam levos em Deus, que eles tenham o teu caráter, que eles andem como o Senhor andou, que eles falem como o Senhor falou. Pai, que o Senhor possa ajudar a professora de hoje, Pai, que o Senhor possa continuar dando discernimento, sabedoria, para que ela possa aplicar a aula da forma que tua vontade te oferece. Pai, que entrega nessa noite de pregação da noite, vou tocar violão, porque essa música é violão e teclado só, eu vou botar lá no coração do pregador, que ele possa continuar sendo sensível ao teu Santo Espírito, que ele possa continuar ouvindo, Jesus, o que o Senhor vai passar nessa igreja. Que eu te peço nessa noite, Pai, que os corações estejam abertos para ouvir a tua palavra, a tua voz, o que o Senhor quer na nossa noite. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Vocês estão aqui, né? Vocês estão aqui. Vocês não estão dormindo, não. Cansados. Cansados estamos, né? Olha, eu vou falar para vocês. Hoje meu dia foi bem puxado, bem cansativo. Muito trânsito, o pessoal indo viajar. Eu cheguei na correria, tomei um banho e a Pamela até falou: pô, filho, por que você não chega só na hora da pregação? Eu falei: não, vamos fazer um negócio completo. Amém? Se a gente se dispõe a fazer as coisas para o reino de Deus, eu acho que a gente tem que fazer o nosso melhor. Amém? E isso tem até um pouco a ver com o que a mensagem tem para dizer hoje. E eu tinha pensado em começar essa mensagem com uma pergunta. E a pergunta é: que tipo de cristãos nós somos? E aí eu escrevi essa pergunta e por um instante eu fiquei olhando para essa frase, para essa questão. Eu falei: cara, não faz sentido fazer essa pergunta. Porque vamos ao significado da palavra cristão. A palavra cristão, ela significa pequeno Cristo. Então só existe um tipo de comportamento que eu posso esperar de uma pessoa que se diz um pequeno Cristo, um seguidor de Cristo. Não existem comportamentos variados de um cristão. Ou seja, se eu sou um cristão, o meu comportamento tem que ser um. Não existe tipo de cristãos. Existe aquela pessoa que copia a Cristo, aquela pessoa que reproduz o comportamento de Cristo, ou que pelo menos tenta chegar o mais próximo, né, daquele comportamento. Porque, óbvio, a gente sabe que Jesus Cristo foi o único cara que veio nessa terra como homem e foi totalmente santo, foi totalmente imaculado com relação a pecado, com relação a todas as coisas que são concernentes ao ser humano. Então, logo, se a palavra cristão significa pequeno Cristo, só existe um tipo de conduta aceitável que alguém que se declara cristão pode seguir, que é a conduta de Cristo. Não existe isso de que tipo de cristão nós somos. Então, partindo dessa reflexão, eu preciso me perguntar não que tipo de cristão eu sou. E aí agora que machuca. A Letícia estava perguntando hoje: ô Felipe, tu vai bater hoje? Eu falei: a mensagem é sobre amor, mas não vai ser muito no amor não, eu vou bater. Ela: ai, vocês só batem, né? Eu falei: cara, o pastor reclama que eu só pego leve. O pastor fala: pô, tu nunca... Então eu falei: então eu vou bater um pouquinho hoje também. A Adriele bate, a Karen bate, todo mundo bate, eu também não posso bater? Olha lá, a Zanza tá assim, não bate não. E aí, a pergunta que nós temos que fazer é justamente, não é que tipo de cristão eu sou, mas se eu realmente sou um cristão. Por isso que eu falei que esse questionamento é doído. Cara, e isso daqui, eu primeiro estou falando para um espelho, eu estou colocando um espelho aqui na minha frente. Porque isso tudo aqui, essa mensagem, ela surgiu tudo de um questionamento que o Espírito Santo
me confrontou, colocou diante de mim. Foi, sem ser a célula passada, foi na outra célula que a gente teve, até que o William estava lá presente. E aí eu sempre trago uns louvores, mas às vezes o Espírito Santo me dá um louvor só, não me dá nenhum. Eu chego lá na célula e falo, pessoal, me dá uma sugestão de louvor aí. E aí nesse dia o William estava lá, e aí eu tinha um louvor em mente. Eu falei, pô, William, só tem um louvor, me fala outro aí. E aí ele falou aquele louvor do Ministério Apacentar, olha pra mim, Senhor. E aí, enquanto a gente estava tocando aquilo, o Espírito Santo falou assim, cara, você realmente quer que eu olhe para você? Quer mesmo que eu olhe? Porque se eu olhar, pode ser que eu ache, né? Quem procura, acha. E aí, cara, o questionamento que o Espírito Santo me colocou foi, o que nós, como cristãos, ditos cristãos, estamos oferecendo ao nosso Pai, né? Estamos oferecendo ao mundo, às pessoas, às comunidades, à igreja, nossos irmãos, nossos familiares. Será que nós estamos oferecendo alguma coisa, pelo menos? E aí, cara, isso ficou martelando no meu coração. E desse questionamento veio essa mensagem. Então essa é a pergunta. Será que nós realmente podemos ser contados, podemos ser chamados de cristãos ou de pequenos cristos? E logo, para responder isso, nós precisamos conhecer a pessoa de Cristo e as suas características. Eu queria pedir para a Kate botar Mateus 11, 28 e 29. Coloca aí, Kate, por favor. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. E aí, cara, só essas duas palavrinhas aqui já quebram nossas pernas. Manso e humilde de coração. Sabe, porque o ser humano, ele, por natureza própria, ele já tem o ímpeto de ser reativo. Até mesmo quem não é sanguíneo, o colérico, como o pastor já pregou aqui sobre os temperamentos, né? Tem o sanguíneo, tem o colérico, tem o fleumático, tem o melancólico. Até os fleumáticos e melancólicos, em algum momento, tem o ímpeto de ser humano de ser reativo, de em determinada situação avançar, né, sobre aquele impulso. Então, cara, isso é muito concernente ao ser humano. Você toma lá da cá. E aí a gente vai ver a respeito da pessoa de Cristo, ele fala assim, cara, eu sou manso e humilde de coração. Por isso que Jesus foi comparado a uma ovelha que foi levada ao matadouro, porque, cara, ao seu tosquiador, porque a ovelha, ela não oferece nenhuma resistência. O tosquiador, ele pega a ovelha pela pata, levanta assim, vira. Eu já vi um vídeo de um cara tosquiando uma ovelha, e a ovelha parece um boneco de pano, ela não oferece nenhuma resistência àquilo que o tosquiador está fazendo. E a gente fica se debatendo a vida toda a gente fica, não, mas isso aqui não pode, isso aqui não é assim, mas tem que fazer do meu jeito, eu tenho que... E sabe, a gente, por muitas vezes, a gente não consegue assumir essa posição de mansidão e de humildade. O ser humano, ele sempre quer ter a razão, ele sempre quer dar a última palavra, ele sempre quer falar, não, mas eu só fiz isso porque o fulano fez aquilo, eu só tomei essa decisão porque aconteceu aquilo, meu irmão. Não interessa, sabe? A gente precisa aprender essa humildade de Jesus. Jesus, ele era o Filho de Deus, cara. Ele detinha um conhecimento e a sabedoria infinita. Em nenhum momento ele foi rude, ele foi ignorante, ele foi soberbo. Ele sempre falou com leveza. A palavra diz que em toda a Bíblia você não lê dizendo Jesus gritou, Jesus berrou. A palavra sempre fala, Jesus disse Jesus. Salvo o momento em que Jesus chega no templo e tem os mercadores lá fazendo barganha a respeito das coisas de Deus.
cara, tirando esse momento, Jesus nunca foi rude. Mesmo nesse momento, ele aparta aquelas pessoas e ele fala que nós podemos nos irar, mas não pecar, certo? E nesse momento Jesus não comete um pecado, mas ele tem o ímpeto de proteger as coisas do Pai, para que não exista barganha, para que não exista maledicências a respeito das coisas de Deus. Mas vamos voltar aqui, que eu me devaneei um pouco. E beleza, o que eu consigo aprender com esses 2 versículos aqui? Eu acho que a primeira coisa é o amor. Volta aí, Kate, no 28, por favor. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, para receber o seu descanso. Cara, no mundo de hoje, ou até mesmo nessa época de Jesus, ou em qualquer época do mundo, quem é que realmente está preocupado com a dor e com o problema do outro? Quem é que está preocupado em querer saber do sofrimento do outro? Cara, o negócio é aquela musiquinha, ema, cada um com seus problemas, né? É assim, entendeu? O mundo vive assim. Você chega para alguém para contar um problema seu, você fala assim, caramba, cara, poxa, tô triste, briguei com a minha esposa, eu briguei com meu pai, eu tive um desentendimento. O que as pessoas falam? Pô, é mesmo, né, mano? Complicado, né? Complicado. E para por aí, vai embora. Valeu, boa sorte lá, tá? Que você consiga se resolver sozinho, sem a minha ajuda, por favor. Eu já tenho meus problemas, eu não preciso que você despeje sobre mim mais alguma coisa. E aí vem Jesus e fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. A gente não é Jesus, certo? Mas se a gente é um pequeno Cristo, a gente, em algum nível, em alguma medida, a gente tem que abraçar esse encargo, sabe? E a gente precisa aprender o amor. O pastor está veio falando sobre a armadura, né, de Deus, e ele vem falando sobre os frutos do Espírito, e a palavra diz que o fruto do Espírito é o amor. E aí, cara, quando eu lia isso, eu falava, então isso só vem de encontro ao que já está sendo falado aqui, sabe? A gente precisa desenvolver isso. O amor, que é a principal característica, ele é o caráter de Deus, é o amor, sabe? Deus é amor, a palavra fala isso, que Deus é amor. Então, o que eu aprendo aqui de primeira, cara, eu preciso amar, eu preciso dar um jeito, eu não sei como eu vou fazer, mas eu dou um jeito, sabe? Se alguém chegar pra mim, cara, eu falo, meu irmão, não sei o que eu posso fazer por você, cara, eu posso te dar um abraço? Eu posso orar por você, cara, eu não tenho nenhum conselho bom pra te dar, eu não sou nem um psicólogo, eu não sou nem um cara que entende muito das coisas da vida, mas eu posso te abraçar, eu posso orar por você, cara. Se você ficar triste alguma hora, me manda uma mensagem, desabafa comigo, entendeu? Eu vou fazer uma oração por você. Cara, uma coisa simples às vezes faz muita diferença, sabe? Tem um amigo meu que ele fala assim, pô, Lanza, eu gosto de falar contigo, cara, porque, pô, parece que você escuta a gente, parece que você dá ouvido. Eu falo, cara, eu dou ouvido mesmo. Porque a gente precisa ser assim, sabe? A gente não pode se importar tanto conosco mesmo, a ponto de a gente ver as pessoas falindo do nosso lado, não falindo financeiramente, falindo na vida, cara, e não poder fazer nada, sabe? Não poder fazer uma oração e falar, cara, eu vou orar por você, tá? Quando eu for fazer minhas orações, cara, eu vou lembrar de você. Chega pra pessoa e fala que você está fazendo alguma coisa por ela. Porque onde ninguém faz nada por ninguém, se você faz uma vírgula, que para você parece pouco, cara, para aquela pessoa vai parecer que você fez um arrastou um bonde por ela, sabe? E são nessas pequenas atitudes que a gente pode ter a oportunidade de evidenciar o caráter de Cristo, as características da pessoa de Cristo. E quando eu estava escrevendo isso, eu lembrei de uma coisa que o Alessandro Vilas Boas fala. Uma vez perguntaram para ele assim, Alessandro, qual foi a maior loucura que você fez por Jesus? Pô, esses caras, eles iam para fazer evangelismo na madrugada, os caras davam tênis pro morador de rua, dava blusa, voltava no metrô descalço, sem camisa, só de calça,
entendeu? Fazia doideira pelas pessoas. E ele falou, cara, a maior doideira que eu fiz por Deus, por Jesus, não foi dar minha roupa para um morador de rua e voltar só de bermuda para casa. Foi me tornar um pastor. E aí ele explica, ele fala, sabe por quê? O cara que eu encontro na rua, eu faço uma coisa por ele, aquele cara ali vai virar as costas, vai embora, eu também vou embora e talvez eu nunca mais encontre com ele. Só que quando eu me torno um pastor, eu me torno responsável por pessoas que vão estar constantemente passando por problemas, eu vou ser responsável por conduzir essas pessoas no processo. Ele passa a ser um tutor de pessoas. Ele passa a ser um pedagogo espiritual de inúmeras pessoas. E eu botei essa palavra pedagogo, porque quando eu fiz a faculdade lá na Souza Marques, tinha um professor, cara, que era filosofia, mas a aula dele, o cara só falava de semântica, de origem das palavras. Porque do grego, porque do não sei o quê, porque do não sei o quê. E aí essa palavra pedagogo, eu lembrei da origem da palavra. É a palavra grega, que vem de peda, que significa em português criança, é paidos. E gogo vem de agogós. Paidos é criança e agogós é condutor. Quem era o pedagogo? Era um escravo que pegava a criança e conduzia ela para a instituição educacional onde ela estudava. Então, o pedagogo nada mais... Hoje em dia o pedagogo é uma função, né? Um certificado de uma faculdade, que você pode ser um diretor de uma escola, um alto cargo. Mas antigamente o pedagogo era só um escravo que pegava a criança e conduzia ela ao local de aprendizado. E é justamente essa a função do pastor. Ser uma pessoa que vai conduzir uma criança, né, na fé, porque a pessoa quando se converte, quando conhece a Cristo, ela não sabe nada, ela não sabe das coisas do reino, ela não sabe sobre as coisas de Deus, de Jesus, o que é crucificação, um plano de salvação, por que Jesus veio, sabe? E aí o pastor, ele conduz aquela criança na fé ao conhecimento. E a condução de uma criança, agora estou falando de uma criança natural na vida. A criança nasce hoje, semana que vem ela já está andando, falando, escrevendo, fazendo conta de somar e de multiplicar. Não. O processo de você instruir uma criança, de alfabetização, né, tia Márcia? Quanto tempo demora uma criança ler? 1 ano, né? Mas até chegar esse período de 1 ano, ela ainda teve um processo cognitivo anterior todo, né, para poder aprender como que se vê as letras. Então, ou seja, é um processo árduo, é um processo trabalhoso, é um processo muitas vezes cansativo. Conduzir pessoas é um processo de muita responsabilidade. Ou seja, uma função árdua, trabalhosa, que demanda tempo. E aí você está sentado na sua cadeira aí agora e você está falando assim, ainda bem que eu não sou pastor, né? Porque o Felipe está falando que a função do pastor é essa, que o Alessandro falou que é para se tornar pastor, né? Aí, amigos e amigas, eu trago boas notícias para vocês, certo? Essa função, ela não é só atribuída ao pastor. Essa função é uma atribuição de todos nós, certo? Porque a partir do momento que nós somos pequenos cristos, que nós somos cristãos, e se Jesus tinha um encargo de amor e de responsabilidade pela vida das pessoas, de trazer o conforto, o sossego, o alívio, então também nós temos essa responsabilidade em algum nível, sabe? Obviamente, cara, que vão ter alguns problemas que são sinistros, que são brabos, que você ainda não vai ter maturidade para lidar, você não vai ter maturidade para aconselhar aquela pessoa, você vai precisar de um líder, de uma pessoa que já é mais experiente, de um pastor, de um professor talvez, né? Mas sempre você vai poder se responsabilizar em algum nível pela vida de alguém, por alguma coisa, como eu falei, cara. Você pode falar assim, não, aquele cara ali agora, o Alex, vai ser meu alvo de evangelismo, cara, o que eu posso fazer pelo Alex? Eu vou mandar uma mensagem para ele de vez em quando, e aí, meu irmão, como é que tu tá, cara? Tu tá bem? Aí às vezes o Alex vai falar, pô, eu tô bem. Às vezes o Alex vai falar, pô, Felipe, não tô bem não, cara. Pô, discuti com a minha esposa hoje, e aí a gente não tá legal. E aí, cara, qual é o seu papel? Fala, pô, irmão, caramba,
Não fica assim não, cara. Pô, se reconcilia com ela, conversa, pede desculpa, né? Dá um conselho que seja útil. Não falar, pô, irmão, complicado, né? Mulher é fogo, né? Pô, mulher só perturba, né? Aí o cara, em vez de ajudar, ele só bota mais gasolina no fogo, né? O cara, mesmo, mulher, acho que eu vou me separar dessa mulher, tá me enchendo muito, né? Então a gente precisa ser a pessoa que traz a palavra de paz, de acalento, de amor, de apaziguar, sabe? De como a palavra fala, descanso. Não temos para onde fugir se queremos ser chamados de cristãos. Sabe, botar uma Bíblia debaixo do braço, ficar andando para lá e para cá, ficar dando a paz do Senhor para os outros, é mole, entendeu? É mole. O problema é quando você tem que mostrar realmente quem você é, para o que você veio. E eu escrevi uma alfinetadinha aqui, que aí o cara tá sentado assim na cadeira e fala assim, pô, mas eu sou recém-convertido, né? Eu ainda não tenho muito repertório bíblico para falar com ninguém. Pô, cheguei na igreja tem 6 meses, 2 meses, pô, saiu que o Felipe tá falando para quem já é 3 anos, 10 anos, 5 anos da igreja, meu amigo, não importa quanto tempo, se você tá na igreja um dia, se você entendeu a mensagem de Jesus, se você entendeu que o sacrifício dele foi por você, foi por todos nós, e que nós fomos religados a Deus novamente pelo sacrifício, se você aceitou, Jesus falou assim, eu entendi, eu quero Jesus, eu quero viver isso, cara, o Espírito Santo te habita em você, certo? Então, tenha sabedoria, se você quiser realmente expressar o caráter de Cristo, de sempre estar em espírito de oração, falar, Senhor, busca primeiro na palavra, busca em oração, sabe, escuta algum louvor, sei lá, meu irmão, busque em algum lugar, porque também não adianta ficar sentado no sofá comendo Cheetos e esperando que o Espírito Santo te dê uma grande revelação que vai mudar, né? Então a gente precisa ter esse foco, sabe? Esse objetivo que é se nutrir de tudo que é santo, de tudo que é sagrado, de tudo que é pertinente para poder distribuir, sabe, para poder oferecer para o mundo, para as pessoas. Então se prepare. Em algum lugar, em alguma medida, Deus irá colocar pessoas na sua trajetória que irão precisar de você e que vão precisar que você seja um instrumento de alívio para Ele, nas mãos dele. E falando sobre isso ainda, nós precisamos entender uma coisa. Não somos nós que operamos alguma coisa. Às vezes a gente se acovarda em entregar alguma coisa para alguém ou de ter uma responsabilidade sobre alguém porque a gente fala assim, não, mas eu não tenho capacidade. Você realmente não tem, eu não tenho, o pastor não tem, ninguém tem capacidade para fazer nada. A gente só é capacitado porque o Espírito de Deus habita em nós. O Espírito que nós habita nos capacita. A palavra de Deus diz que Ele não chama os capacitados, Ele capacita aqueles que foram chamados. Se Ele te chamou, cara, se Ele te levantou, não é para você ficar, não, depois eu falo. Não, outra hora eu vejo isso aí. Não, agora eu estou um pouco atrasado. Entendeu, cara? Às vezes eu estou lá sentado no meu sofá tranquilo, aí alguém me manda uma mensagem, aí eu olho assim... depois eu falo, aí fala assim, depois tu fala logo, aí você vai, e aí, irmão, beleza? Como é que você tá, cara? Aí o cara, pô, tô assim, tô assado, aí tu desliga a televisão, já pausa o filme, aí, meu irmão, 2 horas ali, conversando, aconselhando, entendeu? Só que, cara, isso gera frutos, sabe? Isso gera... E quando você vê que as pessoas realmente foram atingidas, afetadas de forma positiva, cara, é uma satisfação muito grande. Você fala assim, caramba, eu fui um instrumento do reino, sabe? O Espírito Santo me usou de alguma forma para poder cumprir essa função que Jesus Cristo falou para mim, sabe? Vem a mim, cara, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como eu falei,
precisamos entender que não somos nós quem opera nada, mas quem opera é o Espírito Santo que habita em nós, assim como habitava em Cristo. Ou seja, todo o segredo está, bota para mim, Kate, 1 Coríntios 11, 1. E aí Paulo fala justamente isso. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por que eu quis ressaltar esse versículo? Porque Paulo não fazia nada da cabeça dele. Primeiro que Paulo era um cara altamente culto, né? Altamente instruído. E depois que ele se depara com Cristo, cara, ele fala assim, todo aquele conhecimento é lixo, é monturo, não serve para nada. Sabe, ele rasga o papiro e aí ele começa de novo a aprender de Jesus do zero, e ele passa a ser perseguido por aquele cara a quem ele perseguia antes. Não a Jesus, ele não perseguia Jesus propriamente dito, mas ele perseguia os seguidores de Jesus. E aí ele começa a falar, cara, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo buscou a referência de alguém, que é a referência de Cristo. Por isso que eu estou falando. Nós precisamos entender quem é a pessoa de Cristo, entender o caráter de Cristo, aprender as características da pessoa de Jesus, cara. E para saber isso é só lendo a Bíblia, sabe? É só comendo o rolo para a gente poder saber o que Jesus Cristo fazia, o que Jesus Cristo faria no meu lugar nessa situação. Se nós fizermos essa pergunta para nós mesmos, cara, a gente vai evitar 99% dos problemas na nossa vida. Se em qualquer tomada de decisão, seja ela qual for a situação, você tiver um segundo de, como é que se fala aquela palavra quando você para analisar? Se você tiver um segundo de autoanálise, assim, naquele ímpeto, você tem aquela epifania de falar assim, o que Jesus faria? Cara, eu tenho certeza que você vai largar todas as tuas armas, vai virar tuas costas e vai sentar para esfriar a sua cabeça e depois você vai resolver a situação, ok? Então, é justamente sobre isso, sabe? Sobre nós entendermos o caráter da pessoa de Cristo. E aí, cara, a gente pode pensar assim, pô, mas Felipe, isso é muito difícil, porque você não me conhece. E você também não conhece as pessoas que vivem comigo, você não conhece meu pai, a minha esposa, você não conhece a minha mãe, você não conhece meu chefe. Ah, você não dirige na rua todo dia com esses caras fazendo barbeiragem o tempo todo. Não tem como ser certinho o tempo todo. Cara, eu posso te dar uma boa notícia? O difícil Jesus já fez. Posso te provar o que eu estou falando? Vamos lá. Jesus se deixou esvaziar da sua deidade, do seu poder divino. Ele estava lá, cara, sentado à destra do Pai lá. Numa boa, sabe? Reinando lá junto com os querubins e serafins lá que estão cantando Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E aí, Deus fala para ele, Jesus, ó, tu viu, né, que eles usaram uma casca de banana, né? Agora, esse rojão aí é você que vai segurar. Então, primeiro, Jesus se permitiu esvaziar do seu poder divino e veio aqui, viveu nessa terra como homem. E detalhe, ele não viveu como um rei abastado num castelo, que ele tinha comida e bebida farta, ele não tinha empregados que faziam tudo para ele. A palavra de Deus diz que Jesus não tinha nem onde reclinar a sua cabeça, ou seja, Jesus veio como um duro, ferrado. Estava lá à destra do Pai, e aí se esvaziou e veio para cá, viver como um homem simples, sem nada, sem nenhuma condição material. Andou no meio de multidões, operou milagres e maravilhas e prodígios, e ele falou a respeito das coisas do nosso Pai, a fim de estabelecer o reino. Ou seja, o reino de Deus foi estabelecido por Jesus. Você não precisa estabelecer o reino, já está estabelecido o reino.
E aí, depois de fazer isso tudo, depois de operar milagres, curar pessoas, libertar endemoniados, alimentar multidões de famintos, e todos os milagres que Jesus fez, que a palavra fala que não haveriam livros para descrever todos os prodígios e milagres que Jesus operou. Cara, o mundo tinha que botar a foto desse cara lá no alto. O melhor cara do mundo. O cara só fazia coisa boa, o cara só curava, só libertava, só... Pô, ele tinha que ter mais seguidor no Instagram do que todo mundo. Só que não aconteceu isso, cara. Ele foi perseguido, ele foi envergonhado, ele foi açoitado, ele foi cuspido, ele ficou nu e ele sofreu a morte mais vexatória que existia na época, que era a crucificação. E a gente ainda acha que fazer alguma coisa para Deus é difícil. Por isso que eu estou falando, difícil Jesus já fez. Ele já veio, ele já cumpriu tudo o que o Pai tinha falado. Cara, você teria coragem mesmo de passar por qualquer uma dessas coisas que Jesus passou? Cara, se eu fosse Jesus, eu ia falar, eu morrer por esse Zé Ruela aí, eu tô fora, meu irmão. Eu não quero nem saber. Cada um que é olho por olho, dente por dente. Roubou, perde a mão. Mentiu, perde a língua, entendeu? Não tô nem aí pra eles. Ainda bem que a gente não é Jesus, né? Porque senão a gente era um bando de mutilado hoje. Então, cara, qual é a minha dificuldade? Qual é a tua dificuldade? De fazer o reino acontecer, de fazer o reino se movimentar, cara, sabe? Deus não está pedindo para você subir lá na cruz, não, cara. E se crucificar lá de novo, não. Jesus já fez isso, fica tranquilo, ok? Jesus já derramou o sangue dele. E nós recebemos todos os benefícios disso. Porque hoje nós não precisamos mais sacrificar animais. Hoje nós não precisamos mais viver debaixo de uma lei que é punitiva. Hoje nós não precisamos mais... Cara, o véu foi rasgado. Se você errou, se você pecou, você na hora você ajoelha e fala assim: Deus, eu fiz uma coisa errada, eu cometi um pecado, você me perdoa, me comprometo não cometer mais esse pecado, amém. Pronto, acabou, amigo. Cara, tu quer coisa mais fácil? Tá de bandeja pra gente e a gente ainda patina a vida toda, sabe? O Alessandro fala isso. Ele fala, cara, a gente fica lutando uma vida inteira para fazer você parar só de pecar. Pô, o nosso papel aqui como pastor, vai ser só fazer você não pecar a vida toda, sabe? Você vai ficar caindo sempre em um pecado, em outro pecado, sabe? Isso é muito pouco. E por isso que eu tô falando, cara, tem um espelho aqui na minha frente, porque eu não tô falando para vocês, eu tô falando para mim. Eu tô dividindo com vocês, é diferente. Sabe? Obrigado porque vocês estão aqui hoje para absorver isso daí, ok? Porque estava sendo uma coisa muito esmagadora para mim. Então eu estou conseguindo desabafar aqui. É meu psicólogo. Vocês estão sendo meus psicólogos hoje. Amém? Então, cara, a dificuldade, a dura, Jesus já passou, cara. Ele só está dizendo: ide, pregai. Sabe? Fazer discípulos. Vá batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É só isso. Mateus 11, 29 e 30. Bota aí. Ah, tá. É o que a gente tinha. Mas bota aí. É só isso, cara. É só você praticar isso. Sabe? É só praticar isso. Você não precisa mais inventar nada. Você não precisa mais fazer alguma coisa. Você não precisa mais construir muros, cara, sabe? Já está tudo pronto. Jesus já simplificou para a gente. A gente só precisa fazer o que a palavra está falando, cara. Olha, só segue Jesus, só copia ele, ok? Jesus fez isso, Jesus então faz igual. Jesus andou assim, anda assim. Jesus amou assim, então ame assim. Jesus perdoou assim, então perdoe assim. Essa é a chave. Vai pro 20, vai pro 30. Não, volta de novo, perdão. Tomai sobre vós o meu jugo. Ah, tá. E aí essa é a palavra-chave. E aprendei de mim, cara. Essa é a chave da parada. Aprendei. Como que se aprende? Como é o processo de aprendizado? Você não pega assim uma coisinha, faz uma leiturinha, opa, já aprendi, uma prova de matemática.
Você faz isso? Eu fazia isso quando eu era adolescente. A minha mãe falava: Felipe, já estudou para a prova de matemática? Eu falei: ah, mãe, já deu uma lida. Ela: tu é maluco? Como é que tu deu uma lida em matemática? Você tem que pegar os exercícios que o professor passou, você tem que pegar a revisão, você precisa apagar as respostas e fazer o cálculo de novo. Eu falei: não, mas eu dei uma lida. Chegava na prova, tu acha que eu me dava bem? Não, tirava 3, tirava 2, tirava 4. Né, cabeçudinho? Porque não é só dar uma lidinha. O processo de aprendizado não funciona assim, dar uma lidinha. Cara, o processo de aprendizado é a fundo, sabe? É investindo, como falei, a respeito da educação das crianças. Não é só a criança que tem um processo árduo de aprendizado. Você, depois de adulto, vai fazer uma faculdade. Quanto tempo dura uma faculdade? Né, tia Márcia? 4 anos, 6 anos, medicina, 8, 10, com uma especialização, o cara a vida toda estudando. Então o processo de aprendizado é o processo de uma vida inteira, porque você vai aprender uma coisa hoje, mas amanhã vai ter outra que você não sabe. Aí você vai aprender aquela coisa, vai aparecer outra que você não sabe. E aí outra que você não sabe, outra. E se você quiser passar a vida toda estudando e aprendendo, você vai poder. Tudo bem, tranquilo. Porque o processo de aprendizado é infinito. Então, o processo de aprendizado sobre a pessoa de Jesus Cristo é infinito também. Ok? Então não se conforme e fala assim: ah não, agora eu já tô bala, agora eu já tô amando muito aí. Pô, se Jesus viesse aqui do meu lado, não ia dar nem para saber quem é quem. Porque eu tô sinistro agora no amor. Meu amigo, a chave é aprender de mim, sabe? Aprender de mim. O processo de aprendizado é só através da instrução e da prática. Eu escrevi aqui: para aprender é necessário observação. Aí eu separei a palavra observação. Observar mais ação. Não adianta só você observar. Não adianta só você ler. Não adianta só você ficar na teoria. Você precisa ir para o campo da ação, para o campo da prática. E aí que entra essa questão que eu falei, de você se disponibilizar para as pessoas. Cara, pô, disponibiliza teu ombro como ombro amigo, sabe? Às vezes é chato você ter que escutar história das pessoas, às vezes você está cansado, às vezes está com seus problemas na cabeça. Mas fazer o quê? Jesus mandou amar, não mandou? Então, é amar, pô. É isso daí. E aí, eu como um bom técnico de refrigeração, eu fiquei matutando e eu falei: cara, eu escrevi uma coisa aqui: funcionar como um capacitor do reino. Sacou, pastor? Capacitor do reino. Isso! Maravilha! O funcionamento de um capacitor nada mais é que ele é um dispositivo de eletroacumulação. Ele tem um líquido dentro que ele recebe a corrente elétrica, acumula a corrente e ele dispara. Recebe, acumula e dispara. Recebe, acumula e dispara. Ele só faz isso. O capacitor não faz outra coisa. Só isso. Tem uma hora que ele para, ele dá pane, tá? Mas nós temos um grande mecânico, o grande engenheiro do universo, que se o seu capacitor estragar, ele vai repor seu líquido eletroacumulador e você vai continuar. Então, cara, é isso, sabe? A parada é essa. Funcionar como um capacitor, sabe? Recebe, acumula, mas não retém só para você não, cara. Dispara, sabe? Desprende. Porque quando você descarrega, você abre espaço para receber mais. Entendeu? Quando você compartilha, o Espírito Santo fala: opa, calma aí, aquele cara ali, ele está fazendo, ó lá, ele está falando, ele está pregando, ele está amando. Eu vou dar mais para ele, pô. Porque se ele está com essa capacidade, eu vou aumentar a capacitância dele. E aí a capacitância dos capacitores, ela vai assim, ela vai de 1 micro até 30 microfarads, 80 microfarads. Tem capacitores que são enormes, de máquinas que são industriais. Ou seja, hoje você pode ser um capacitorzinho pequenininho de 1 micro, mas amanhã você vai se tornar um capacitor de 30, de 60, entendeu? Um capacitor industrial, meu irmão. Vai empurrar uma fábrica junto com você e é isso daí. Entendeu? Eu nem sei que horas são, nem sei quanto que eu já falei. Mas, irmãos, a mensagem é essa.
A mensagem é curta, mas eu espero que ela tenha sido objetiva, sabe? Como eu falei pra vocês, cara, isso daí me tocou muito, sabe? Me feriu muito, porque eu falei, cara, eu parei para observar a minha forma de agir como um cristão. Eu falei, cara, eu acho que eu tô longe ainda disso. Mas enquanto a gente estiver aqui, a gente ainda está no tempo, a gente ainda está na oportunidade, a gente ainda está na vazão de conseguir alcançar, certo? Então que seja isso. Vamos tocar? Qual o tom, Jefinho? Lá? Vou tocar com vocês porque eu só tenho violão. E eu pedi pra gente tocar essa música porque ela tem tudo a ver com isso que a gente falou agora. E ela fala: coloque suas marcas em mim e coloque as marcas que o amor fez em você, Jesus Cristo, em mim. Fez em você.
E sem seus pés aqui na olhar com seus olhos de graça e amor, olhar com seus olhos de graça e amor, e ser seus pés aqui na terra, olhar com seus olhos de graça e amor, olhar com seus olhos de graça não dá pra fazer de graça e amor, não dá pra fazer não dá como você me ama, é o mínimo que eu poderia fazer, o que vai fazer amado você me ama, é o mínimo que eu poderia fazer, o que vai fazer. Amém. Amém. Eu queria chamar toda a igreja aqui na frente agora. Se você pode. Oi? Vocês estão me ouvindo? Amém. Eu queria chamar todo mundo aqui na frente agora, sabe? Eu acredito que essa mensagem ela seja universal. Acho que não tem ninguém que não possa ter sido alcançado por essa mensagem em questão de amor, sabe? Em questão de ser um discípulo de Cristo, em questão de se propor a avançar no reino como um imitador de Cristo, sabe? Coloque agora diante aí do altar a sua debilidade, a sua dificuldade, que você acha que está te freando em ser um imitador de Cristo, em ser uma pessoa que é um verdadeiro cristão. Amém? Abra o seu coração agora, cara. É um momento sem reservas, é um momento de intimidade seu com o seu Pai, com o seu Deus, sabe? Não tenha vergonha de se lançar no altar dele, sabe? Se você tem alguma coisa que te impede, se é um pecado, se é um sentimento, se é uma tristeza, se é uma amargura, cara, eu não sei o que é, sabe? Agora, coloca diante do altar de Deus, porque a gente sempre fala aqui que não tem problema se você tá triste, não tem problema se você tá amargurado, angustiado, se você tá deprimido, não tem problema, sabe? Coloca isso diante do altar de Deus. Se é só o que você tem para oferecer hoje, ofereça isso mesmo, sabe? Porque eu tenho certeza que Deus, ele vai ter o prazer, ele vai ter a satisfação de trocar esses sentimentos, sabe? Substituir esses sentimentos de tristeza, de depressão, de cansaço, de vontade de desistir, sabe? Por algo que é da alegria, que é do trono de Cristo, sabe? Deus, ele tem alegria em recompensar aqueles que o buscam verdadeiramente, aqueles que têm a vontade de ser verdadeiros imitadores do seu Filho Jesus Cristo.
Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por esse dia, Senhor. Eu quero te agradecer, Pai, por essa palavra, Senhor, porque o Senhor incomodou meu coração, Senhor, com algo que é necessário que nós venhamos a fazer para que nós possamos ser realmente verdadeiros baluartes do Teu reino, Senhor. Que nós possamos levantar a Tua bandeira, Senhor. Que nós possamos ser verdadeiros cristãos, Senhor. Que nós venhamos ser realmente pequenos cristos, Pai. Aqueles que se diferenciam, que se destacam nesse mundo onde as pessoas são cada vez mais egoístas, mais egocêntricas, no mundo onde as pessoas cada vez mais buscam o ganho financeiro, a vantagem própria, que as pessoas passam os outros para trás, que as pessoas enganam, que as pessoas ludibriam, Senhor. Que nós possamos ser arautos, Senhor. Que nós possamos ser torres no meio de toda essa tempestade de desonestidade, Senhor. Que nós possamos ser aqueles que realmente olham para os problemas uns dos outros, Senhor. Que se preocupam, que se importam, que estendem a mão, que colocam o ombro como um ombro amigo. E, Senhor, que nós possamos trazer alguma coisa relevante para esse mundo, Senhor. Que nós não venhamos passar, Senhor, despercebidos, Senhor, pela nossa existência, pela nossa vida, Senhor. Sem não trazer nenhuma contribuição para o Teu reino, Pai. Longe de nós, Senhor, sermos pessoas, Senhor, inertes, Senhor. Sermos pessoas mornas, Pai. Deus, coloque em nós, Senhor, no nosso coração o desejo de sermos valentes, Senhor, o desejo de querer falar do Teu reino, Senhor, de levar o Teu amor para as pessoas, Senhor, para dentro da nossa casa, Senhor, para dentro do nosso trabalho, Senhor, para aquela pessoa que está do nosso lado, Senhor, que todo dia pega o mesmo ônibus, que pega o mesmo metrô que a gente. Deus, nos ajuda, Senhor, nós somos tão pequenos, Senhor, nós somos tão falhos, nós cometemos tantos erros todos os dias, Pai. Mas, Deus, coloca um olhar crítico de nós sobre nós mesmos, para que nós venhamos a não mais apontar o erro dos outros, mas que nós venhamos a nos colocar perante um espelho e observar os nossos próprios erros, para corrigi-los, para saná-los, Senhor. Para que nós possamos não ser mais o dedo que aponta o erro dos outros, mas para que nós possamos ser a mão que se estende para oferecer, Senhor, ajuda, um amparo, Senhor. Como o Senhor mesmo disse, que nós possamos ser aqueles que oferecem um lugar de descanso, um lugar de refúgio. Senhor, que essa mensagem possa ser uma realidade nas nossas vidas, Pai. Que nós não venhamos a ser covardes, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos enche, Senhor, da alegria do Teu Espírito, Senhor, e da Tua coragem, Senhor, sabe, da Tua intrepidez, sabe, da Tua vontade de espalhar a Tua mensagem, Senhor, a palavra do Teu reino, Senhor. Que nós possamos vir a honrar o sacrifício de Jesus Cristo e tudo aquilo que Jesus Cristo fez como homem aqui nessa terra, que foi estabelecer o Teu reino, que foi dar o sangue puro dele naquela cruz, Senhor, para nos religar novamente contigo, Senhor, que nós venhamos a aproveitar essa oportunidade que nós temos de ter o contato direto com a pessoa de Deus, com a pessoa de Jesus Cristo, e que nós possamos investir a nossa vida de forma memorável, Senhor, para o Teu reino, Pai. Essa oração que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém.